Muito bem, voltamos com o terceiro e último bloco do programa de hoje, Boa Noite Rio Branco. E agora, com o apoio da Purifique, da New Flex, também do Supermercados Araújo e do Araújo Mix, tenho o prazer de voltar a conversar com o Dr. Marco Antônio. Vamos fazer mais um bloco com ele, tá? Dr. Marco Antônio, afinal de contas, na sua opinião, qual a importância de uma estratégia jurídica no campo empresarial, seja empresa pequena, média ou grande? Bom, a importância jurídica é reduzir custos, né? E na medida, como é que isso pode ser realizado? É de que entrar com uma ação ou elaborar uma defesa é fácil. O difícil, o mérito na estratégia jurídica é evitar que isso aconteça. E como isso pode acontecer, pode ser realizado? Através de conversas e reuniões constantes com o cliente. Em que, quando se tiver um fato, já se faça a análise desse fato para verificar quais são as vulnerabilidades dele, quais são os pontos fortes dele, para que o cliente, no mínimo, quando a questão ficar judicializada, ele não dizer, por essa eu não esperava. Não, ele já sabia que isso podia acontecer. Então, ele já não tem o fator surpresa. Olha que situação curiosa sobre a nova cultura das empresas. Tem uma multinacional de veículos no Brasil que, numa determinada promoção, ela fez a seguinte colocação. Se a sua empresa só tiver uma reclamação trabalhista, só uma, durante um ano, todos os seus familiares vão para a Europa. E o dono dessa concessionária estava faceiro, feliz, né? Porque ele estava certo que ele iria para a Europa. E quando chegou no mês de outubro, ele foi fazer contato com a diretoria da multinacional e falou, não, o senhor não vai para a Europa com a sua família. Mas como assim? Eu só tive uma reclamação. Não, o senhor teve duas. Ele falou, não, só tive uma. Ele falou, não, o senhor teve duas. A primeira teve a audiência, teve a ação, o reclamante não compareceu, o processo foi arquivado. O senhor não resolveu o problema. Tanto é que ele voltou, entrou com a ação, e mesmo que o senhor tenha tido um sucesso de um percentual elevadíssimo, o senhor teve a demanda. A regra do jogo estava clara. Então, a questão é evitar a judicialização. E veja a importância. Rio Branco é um lugar pequeno. Mas antes de o senhor falar da importância, nesse caso aí, numa audiência, a própria audiência ela contraria o que está escrito lá em letras garrafais na Constituição Federal, que todos nós somos iguais em direitos e deveres. Numa audiência, o reclamado não está na mesma situação do reclamante. O reclamante pode faltar. O reclamado situação... não. Se ele reclamar, leva ferro. Eu concordo, viu? Porque a situação do autor, em muitas situações, é muito mais privilegiada. Com certeza. Agora pode dar sequência ao que o senhor falou, para a gente não se perder. Sobre a importância, o senhor falou que a concessionária, o dono da concessionária tinha certeza que viajaria. E aí não viajou porque foram duas ações. Uma, o reclamado não foi. Isso aí. Aí o senhor diz, pois bem, aí daí a importância da estratégia jurídica. O senhor falando. Sim. A importância da estratégia jurídica para a empresa também se faz presente nas próprias audiências também. E como isso se processa? Sabe que Rio Branco é um lugar pequeno. Os juízes conhecem já os advogados e as empresas. O que acontece? Se uma empresa começa a ter problema na justiça, ou tendo demandas perante o Poder Judiciário, e ela não é feliz na pontualidade do seu advogado, não é feliz nas informações do seu preposto, quanto às testemunhas, e começa a ter uma atuação precária, pode acontecer de o juiz ter uma visão negativa da empresa. Na primeira, na segunda, na terceira, mesmo que a empresa esteja plenamente correta, mas pela atuação deficiente do profissional... Pelo conjunto da obra... O juiz fala, aquela empresa já sei como é que é. E isso tem do lado positivo também. Uma empresa que vai para a audiência, o advogado chega preparado, o preposto tem 10 anos de empresa, a testemunha viu os fatos, conhece profundamente. Se tratar essa questão de uma forma preventiva... O juiz fala, essa empresa é organizada. Ele passa a ter essa imagem. E essa imagem de paisagem. Quando se tem uma imagem de paisagem, mesmo quando a paisagem muda, você tem a lembrança anterior. E a estratégia jurídica é importante neste momento, nesta fase. Bom, aproveitando a sua deixa,
O mundo mudou, a globalização está aí, tudo mudou, o judiciário mudou, o Ministério Público mudou, está cada vez mais atuante, enfim. Como você imagina que vai ser a advocacia do futuro? Nossa, veja só, hoje nós temos uma situação muito nova. A gente vê aí que muita gente anunciando o fim daqueles processos que não tem fim. Não, esses processos de papel físico já acabaram, são virtuais. Eu digo em volumes também, né? É uma coisa curiosa. Por exemplo, nós fizemos uma entrevista com todos os magistrados de Rio Branco para tentar entender o que está acontecendo na justiça. Então, por exemplo, perguntava-se ao magistrado se ele queria número de páginas. Uma grande maioria colocou, olha, mais de 10 páginas eu não estou disposto a ler. Porque a demanda é enorme. Faz muito tempo que nos Estados Unidos é 30, 40 laudos, olha lá. Então, teve um caso curioso, né? Teve um juiz que perguntou, o senhor acha importante colocar a jurisprudência, a doutrina? Ele falou, olha, eu sei o que é dano moral. Escreve. Ele não quer ler, então para que o advogado vai escrever, se ele não quer ler? Agora, a questão que está acontecendo hoje é a seguinte, por exemplo, a automação dos processos. E como isso acontece? Salvo engano, se a informação for fidedigna que eu tenho, tem um órgão federal que ele já usa um sistema eletrônico para peticionamento. Ele distribui as execuções. Os andamentos processuais de impugnar a penhora ou de indicar outros bens à penhora, o computador faz sozinho. O impulsionamento do processo, o advogado não põe a mão. Um computador faz sozinho. Tem uma matéria do JP Morgan, eu posso estar enganado quanto aos números, né? Mas, salvo engano, em um trabalho que levaria anos para os advogados resolverem, pelo volume de demanda, o computador resolveu em alguns dias. Alguns dias. Com precisão. Com precisão. Então, tem um escritório americano que ele já apresenta a defesa sozinho. O computador lê a peça, pega as palavras-chave, interpreta do que se trata e protocola a defesa. Ou seja, a advocacia hoje está tomando um rumo igual a outras profissões. Quem vai no oftalmologista hoje, vê que o oftalmologista, você senta num aparelho, ele vê seu grau, senta em outro aparelho, ele vê a pressão do olho, o oftalmologista faz alguns exames, mas há de se concluir que muito desse trabalho manual já se perdeu. Fazer aqui um reconhecimento aqui, talvez você não vá lembrar desse caso. Quando eu cheguei no seu escritório, há 20 anos, para ali contratar como meu advogado, aliás, a empresa contratou, algo me impressionou que o senhor pediu para a secretária me atender e ela já me deu uma procuração para me assinar. Eu falei assim, meus dados? Não, nós solicitamos junto da empresa os dados de todos os funcionários. Me impressionou aquilo, porque 10 anos depois é que foi implantado esse sistema e tal. O senhor já tinha, quer dizer, o senhor estava prevendo já o futuro, se preparando para o futuro. Olha, e o futuro hoje... Talvez o senhor não lembre disso, incerto, né? Ah, vagamente, hein? Vagamente. Quer dizer, ganhamos tempo. De cara, né? Eu vou te colocar o seguinte, não é só ganhar tempo. Hoje a produtividade jurídica aumentou demais. Agora se pergunta, hoje é melhor ou é pior? Hoje eu posso dizer para você que o mundo jurídico hoje não está nem melhor nem pior. Ele está diferente. Ele é um outro mundo. Nesse sentido, doutor, aproveitando a sua vinda aqui, qual, na sua opinião, a importância do que chamam de inteligência artificial na advocacia? Talvez vá se buscar mais acordos, esse vai ser um futuro, evitar a judicialização. Eu já ouvi de juiz que prefere homologar um acordo que proferir uma sentença. Isso é verdade. Por exemplo, o tribunal, acho que é o tribunal de São Paulo, o TRT de São Paulo. Hoje ele colocou um dispositivo para se tentar fazer acordos via WhatsApp. Ou seja, para se deslocar. Porque um acordo, imagina-se, alguns vai sair ganhando, outros perdendo, mas não é tanto a diferença. Uma sentença, um vai sair perdendo muito. Mas o enfoque é outro. Quanto tempo se demora para se deslocar as partes até um fórum trabalhista na cidade do tamanho de São Paulo? Ou uma grande capital? Então, o tribunal, de alguma forma, administra esse contato para que as partes troquem mensagens e quando for para frente do juiz é só para homologar. Esse é um caminho que se vai tomar.
Outra coisa também. É uma espécie de pré-audiência, né? Isso também tem até uma questão curiosa. Isso vai obrigar os advogados a estudarem mais, porque hoje tem uma nova especialização. Não tem o criminalista, não tem o civilista, hoje se brinca que tem o audiencista. O advogado que só faz audiência, ele vai se ver numa situação muito complicada, porque o mercado vai exigir dele um conhecimento mais técnico. Vou fazer outra pergunta que isso aí é algo assim automático. A importância de uma preparação para defender o cliente, seja no campo jurídico, aliás, no campo empresarial ou pessoa física. Hoje exige uma condição do advogado muito diferente. Eu entender da lei é minha obrigação, o que se pressupõe de um profissional do direito em função da atividade dele. E eu imagino, né, doutor, só que a informação do cliente é fundamental. Né? O cliente não pode, digamos assim, fingir que está tudo bem, você tem que falar a verdade, não pode não dá nem omitir assim. A verdade. Né? Por exemplo, então o advogado hoje é obrigado a entender do negócio do cliente. Isso é outra colocação. O perfil dele. Ele fazer uma análise de uma DRE, fazer um exame dos índices de liquidez. Isso é uma outra realidade, até porque o cliente pode estar com uma oportunidade e se ele não tiver um advogado preparado, ele não sabe. Hoje, todo mundo se discute a exclusão do ICMS, da base de cálculo da PIS/COFINS. Isso todo mundo sabe. Já está aos 4 ventos. Mas existem outras questões tributárias que podem reduzir os custos da empresa, que se o advogado não falar para o cliente, ele nem sabe dessa oportunidade. Tem um outro detalhe aí, eu não sei se você já viveu esse drama com clientes, é que tem muitos empresários aí, por falta de capacidade, por falta de conhecimento e de interesse em defender a sua própria empresa, acaba confundindo um ato administrativo de um órgão de fiscalização com uma sentença judicial, vai lá, assume um compromisso, se estrepa todo e aí depois não tem mais como reclamar. Não é verdade? Se assinou um documento, hoje, veja, o que está no papel vale muito mais que a realidade, né? Pelo bem e pelo mal dos mundos. Tem a experiência de ter um nome errado no documento seu, vê se tira um passaporte. Não vai tirar. Se brinca assim, se por acaso alguém lançar um cadastro que determinada pessoa faleceu, eu vou ter pena dessa pessoa, porque ela não consegue fazer nada, porque mesmo que ela esteja viva, para o Estado ela está morta. E o que vale é o que está no papel. Claro. Para encerrar, nosso tempo está muito curto, tudo que é bom dura pouco mesmo, doutor. Mas assim, como fazer para reduzir custos e mais do que isso, evitar prejuízos, não só econômicos, mas também morais, como o senhor citou lá atrás. Olha, primeiro hoje é imprescindível... A questão da imagem, boa imagem. Tá. Bom, quanto à imagem, é imprescindível que a empresa esteja vinculada aos anseios da sociedade, de alguma forma. Isso é o que eu acredito, através de um trabalho voluntário ou através de alguma função social que a empresa possa agregar. Porque eu imagino, doutor, não sei se o senhor concorda, eu acho que a seriedade de uma empresa, de uma instituição, de uma organização, não está necessariamente ligada à existência ou não de atos de irregularidades. Mas sim nos procedimentos adotados no sentido de apurar, ela mesma fazer uma apuração, identificar os culpados e tomar as providências. Pronto. Hoje não existe mais blindagem jurídica. Sim, não tem existe como, incompetência. Você concorda comigo, né? Claro. Então, em função do grau de risco da empresa, monitoramento eletrônico. Câmeras de segurança, se o teu setor é de panificação ou de carnes, onde existe um risco muito grande ao trabalhador em função da atividade exercida, monitoramento eletrônico. Porque quando o acidente acontece, hoje o custo de um acidente para a empresa é muito alto. Isso protege a empresa, protege o servidor, inclusive de questões internas também. Né? Outra questão, discutir o balanço com o advogado. Então, em que sentido? Verificar quais são as oportunidades tributárias que essa empresa pode ter. Essa é uma advocacia eficiente. Né? E o mais importante é estabelecer regularidades e metas, para que se possa mensurar aonde essa advocacia estratégica está levando. E isto
vale tanto para a pessoa jurídica, principalmente, e também para a pessoa física. Na medida que hoje todos nós temos conflitos, ou dentro da família, ou no trânsito, existe um conflito de interesses. Contínuo, né? Isso faz parte, as pessoas têm expectativas diferentes. É verdade. E para não se tomar uma questão precipitada, vou procurar no Google. Vou ter uma conversinha com o advogado. Falou, olha, eu posso brincar com você dizendo o seguinte, uma BIC e uma Mont Blanc, as duas escrevem. As duas cumprem o seu papel. Depende de como você quer ser visto, claro, de como você quer ser apresentado, de como você quer ser percebido. Nosso tempo acabou, infelizmente. Opa. Mas dá tempo, uma perguntinha de 30 segundos, nada mais que isso. É melhor contratar advogado esporadicamente, ou mesmo que seja um contrato mais baixo, mas ele tem que estar ali a tempo e a hora, um contrato de 2, 3 anos, enfim? Eu acho que a advocacia preventiva é melhor necessariamente é uma advocacia. E aí, nesse caso, uma parceria firme é muito melhor. Muito melhor. Conhece a vida da empresa. Foi um prazer, doutor. Prazer. Sucesso para o senhor. Para todos nós. O senhor, não menosprezando a outra entrevista, mas o senhor enalteceu e engrandeceu o nosso programa hoje. Muito obrigado, muito gentil. O programa de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã, se Deus quiser, sempre no mesmo horário, com mais boas entrevistas para você. Então, todos uma ótima noite e bons sonhos. Valeu.